Olá galerinha, boa tarde. Vamos aqui agora resolver uma questão de trigonometria da Universidade Estadual de São Paulo do ano de 2013. Vamos lá? Vamos lá galerinha, olha só, a questão é basicamente o seguinte, muito simples. Primeiro, nós temos aqui o desenho de dois triângulos, certo? Em que cada vértice desse nosso triângulo representa uma cidade. Ou seja, ele disse na questão que a distância entre Campinas e São Paulo mede 80 km, certo? Disse também na questão que a distância entre São Paulo e Guaratinguetá mede 160 km. A pergunta que ele quer saber é qual a distância entre Sorocaba e Guaratinguetá. Galera, vamos pensar. Primeiro, na questão, ele disse que esse triângulo aqui, São Paulo, Sorocaba e Campinas, é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, a conclusão que a gente tem é que os três lados são o quê? Iguais. Então, se aqui mede 80, aqui mede 80 e esse outro lado aqui também mede 80 km. E qual é a outra conclusão? É que todos os ângulos internos desse triângulo, dá um zoom aí, copiloto. Todos os ângulos internos desse triângulo valem 160 graus. Aliás, 60 graus. Galera, vamos aqui fazer a conta. Ele quer a distância entre a cidade de Sorocaba e a cidade de Guaratinguetá. Para isso, vamos precisar fazer uma linha ligando essas duas cidades. Olha só. Por quê, professor? Porque a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, a distância entre Guaratinguetá até Sorocaba vai ser essa linha aqui, ó. Vou fazer uma linha ligando as duas cidades, certo? Galera, fazendo essa linha ligando essas duas cidades, eu vou ter essa linha de amarelo aqui, ó, que eu acabei de montar. Mas a pergunta é, quanto que mede essa distância? Para isso, como eu não sei, eu vou chamá-la de x. Galera, vamos fazer a conta? Qual é a aplicação que a gente usa aqui? Nós vamos utilizar o nosso amigo lei dos cossenos. Por quê? Ele é aplicável em triângulos que não são retângulos. Professor, aqui é um triângulo retângulo, realmente. Mas o triângulo que eu acabei de montar aqui, ele não é retângulo. Então eu vou ter que utilizar ou lei dos senos ou lei dos cossenos. Como eu tenho, no nosso caso, dois lados e esse ângulo, eu vou ter que utilizar a lei dos cossenos. Mas primeiro, quanto que mede esse ângulo daqui? Galera, vamos pensar, olha como é fácil. Esse ângulo daqui mede 90 graus. Cada ângulo interno desse triângulo mede 60. Então, se esse ângulo mede 60 e aqui mede 90, esse ângulo de azul mede 90 mais 60. Mede quanto? 150 graus. Vamos aplicar a nossa lei dos cossenos? Dá um zoom aí, copiloto. Olha como é que funciona a lei dos cossenos. O lado que eu quero ao quadrado, ó, x ao quadrado, ó como é fácil. É igual a esse outro lado ao quadrado, 80 ao quadrado, certo? Mais esse outro lado ao quadrado, 160 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, 80 vezes 160, certo? Tudo isso aqui vezes o cosseno. Professor, cosseno de quê? Cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero. Como eu quero descobrir o lado x, qual é o ângulo oposto a x? 150 graus. Então aqui vai ser o cosseno de 150 graus, certo? Para quem não percebeu, acabamos de aplicar a nossa lei dos cossenos, certo, galera?
Vamos aplicar aqui nossa lei dos cossenos. Vamos lá. Para nossa conta aqui é muito simples. Olha só. Quanto é 80 ao quadrado? 80 vezes 80, 6.400, certo? Mais, quanto é 160 ao quadrado? 160 vezes 160, 25.600. Olha como é fácil. Menos 2 vezes 80, 160. Vezes 160 de novo, 25.600. Tudo isso aqui vezes o cosseno. Cosseno de quanto? De 150 graus. Vixe, professor, não sei quanto é esse cosseno. Olha qual é a regrinha. Nós vamos utilizar uma regrinha lá da trigonometria. Olha qual é a regra. Cosseno de 180 menos x é igual a menos o cosseno de x. Ou seja, peraí, se o ângulo passar de 90 graus, para a gente calcular o seu cosseno, basta subtrair de 180. Exemplo, quanto que é 180 menos 150 graus? 30. Então, o cosseno de 150 graus é igual a menos o cosseno de 30, que por sua vez é raiz de 3 sobre 2, que colocando para negativo vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Professor, por que negativo? Por causa do ciclo trigonométrico. Quando o ângulo passa de 90, eu vou para o segundo quadrante, no qual o cosseno é negativo. Continuando a nossa conta, que o espaço não me permitiu, vamos aqui agora desenvolver o nosso cálculo. Olha como é que fica fácil. Ó, vamos lá. Galera, 6.400 mais 25.600. Fazendo essa soma, você vai obter 32.000, certo? Fazendo essa sominha aqui. Como é que faz o jogo de sinal? Menos com menos dá mais. 25.600. Galera, tá vendo esse 2 aqui embaixo? O que acontece quando eu tenho um número em cima e embaixo, em que o número de cima é múltiplo do de baixo? Quando isso acontece, eu posso efetuar a lei do cancelamento, a regra do corte. 25.600 dividido por 2 dá 12.800. Tudo isso aqui vezes a nossa raiz de 3. A nossa conta praticamente terminou. Basta tirar a raiz, né? Porque ele não quer o x ao quadrado, ele quer o x. Então esse nosso expoente 2 vai passar para o outro lado como raiz. Então vai ser raiz quadrada de 32.000, mais 12.800 raiz de 3. Professor, não tem essa resposta. Claro que não. Vamos simplificar? Galera, se você pensar um pouco, eu vou dar um macete a vocês. Quando eu tenho uma soma ou uma subtração, o único jeito de eu simplificar é colocando algum fator em evidência. Não tem para onde correr. E esse fator em evidência tem que ser um número que tem uma raiz quadrada. Vamos lá. Qual é o número que tem raiz quadrada, que é divisor desses dois coleguinhas aqui? Galera, esse número é o nosso 6.400. Então vamos colocar 6.400 em evidência. Então vai ficar 6.400 vezes que número multiplicado por 6.400 dá 32.000? 5. Mais que número multiplicado por 6.400 dá 12.800? 2. E repete o raiz de 3. Galera, a regra de radiciação. O que acontece quando eu tenho um número que tem raiz quadrada? Ele sai. Então, qual é a raiz quadrada de 6.400? 80. Qual é a raiz quadrada desse outro aqui? Não tem raiz quadrada. Então, você deixa aqui mesmo. Pessoal, vos apresento a resposta da nossa questão, gabarito, letra B de bola. Certo, galerinha? Obrigado. Obrigado, galerinha, pela atenção. Acompanhe meu Instagram, @prof.rodrigosami, que eu vou postar sempre vídeos e dicas sobre matemática, certo?
Muito obrigado, compartilhe com seus colegas, seus amigos, seus familiares, aqueles que gostam um pouco de matemática, certo? Muito obrigado, fique com Deus e tenha um bom domingo.